Canal Brasília Museu Aberto no ar, edição 2021. É um prazer falar com todos vocês, participantes do projeto. Hoje a gente está recebendo a Sara Sailert, que é diretora do Museu Nacional, e ela vem com uma palestra muito interessante para a gente sobre a arte pós-pandemia, a arte em museu em casa, um tema super interessante que a gente vai discutir agora. Antes eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Brasília Museu Aberto, edição 2021. Depois de ter suas projeções realizadas no prédio do Congresso Nacional em 2020, homenageando os 60 anos da cidade, nessa segunda edição, a Mostra Brasília Museu Aberto será realizada mais uma vez em formato virtual, com projeções mapeadas e também com conteúdo disponível na internet através do site da mostra brasiliamuseuaberto.com.br, no Instagram Brasília Museu Aberto e também no Facebook Brasília da Utopia Capital. O projeto expositivo é fruto da exposição original Brasília da Utopia Capital, que já foi apresentada em 12 países e que agora se adaptou a um novo formato, mas sem perder a sua importância e reunindo um rico acervo recente da história da arte brasiliense e brasileira. A novidade é que, dessa vez, ampliará suas projeções para além do plano piloto, levando a história da construção da cidade para 2 regiões administrativas do Distrito Federal. A gente agora, dia 18, tem a projeção na Casa do Cantador, em Ceilândia, e dia 23, no Museu Histórico e Artístico de Planaltina. São mais de 35 artistas que fizeram e fazem parte da história cultural da nossa cidade. Sara, bem-vinda. Vou apresentar agora a Sara, a nossa palestrante do dia. Sara Sailert é curadora e diretora do Museu Nacional da República, mestranda em Museologia pela Universidade de Brasília, bacharel e licenciada em Artes Visuais pela UNB e analista de atividades culturais na especialidade Artes Plásticas da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Sara, bem-vinda. É uma honra te receber no Brasília Museu Aberto, edição 2021. Por favor, as palavras são suas. Obrigada, Daniele. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo agora, nessa manhã, depois de feriado, né? Bem, eu estou aqui como representante do Museu Nacional da República e vou falar um pouco sobre a nossa atuação nesse momento de pandemia, né? Que fez a gente revisar a nossa rotina de trabalho e a forma como a gente atua. Eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui falando. O projeto Museu em Casa foi projetado no museu, né, a curadoria no dia do lançamento. Foi uma grande honra para a gente receber esse projeto. A gente sabe que nesse período de isolamento social, a arte tem sido um alento e tem sido uma estratégia de enfrentamento desse isolamento que a gente tem passado, né? Então, na minha fala hoje, eu vou usar como base um texto de um artigo que eu escrevi junto com uma colega aqui da Secretaria de Cultura. Nós escrevemos um artigo que foi publicado na revista Consenso, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para falar exatamente sobre essa mudança de rotina que nós tivemos, né, desde o ano passado, em março do ano passado, quando foi deflagrada a pandemia e a gente entrou nesse estado de isolamento. A princípio, a gente ficou fechado para o público durante um período, né, de tempo. Isso fez com que a gente tivesse que revisar as nossas estratégias para a gente manter viva a nossa missão, né? Que a gente funciona aqui como um espaço cultural. A gente tem um prédio muito icônico, com uma arquitetura muito especial, né? E um acervo também muito rico, que a gente tem como missão compartilhar, né? E, bem, esse artigo, né, só para enfatizar e compartilhar a autoria com minha colega Maria Boelsons, ela é servidora também da casa, como eu, mas ela atua na área de conservação e restauro. Ela é especializada nessa área. Bem,
a gente, no começo do ano passado, a gente teve essa notícia do Covid-19, que a princípio foi um vírus novo, né? A gente não tinha, foi uma coisa que impactou muito a nossa rotina, muito a nossa realidade. A gente estava o tempo todo recebendo público aqui no museu. Nosso museu é um museu muito bem localizado, né? Ele fica muito próximo à rodoviária do Plano Piloto, ele fica no cruzamento dos eixos, né? Próximo à Esplanada, então ele faz parte de um turismo cívico e a gente recebe muito público, né? Recebia. Até 2019, a gente tinha um público de cerca de 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas passavam pelo museu por ano, né? E a gente atendia muito o público estudantil, o público das escolas públicas e também das escolas da rede particular de ensino do Distrito Federal, além de grupos escolares do Brasil todo que vinham, principalmente grupos da arquitetura, né, por conta do prédio. Esse prédio, ele sempre levanta o interesse dos estudantes de arquitetura que vinham nos visitar muito frequentemente. Então, a gente teve essa mudança de rotina, porque ficamos um tempo fechados ao público, né? E nesse momento que estivemos fechados ao público, nosso trabalho aqui não parou, porque foi quando a gente viu o quanto era urgente, uma vontade que a gente já tinha de compartilhar pela internet o nosso acervo. A pandemia veio e mostrou o tanto que essa vontade era urgente e necessária, né? Então, a gente iniciou um trabalho há muito que a gente já gostaria de fazer, mas que a rotina também de atendimento ao público impedia muitas vezes, de organizar o nosso acervo, né? O nosso acervo é composto por cerca de 1.400 obras de arte produzida no Brasil entre os meados do século XX até os dias atuais. A gente também tem um núcleo muito grande de obras produzidas em Brasília, né? A gente tem um núcleo de arte contemporânea brasiliense aqui no Museu Nacional da República, e a gente precisava organizar esse catálogo. Então, a gente fez um trabalho de mapeamento do nosso acervo e de atualização da documentação. A gente botou em dia toda a documentação relacionada a termo de doação, a sessão de uso de imagem, que era uma questão, um empecilho que a gente estava tendo para colocar esses dados no ar. E a gente também buscou ativar muito a nossa rede social, né? Em 2019, antes da pandemia, o museu buscou, a gente aqui, a nossa equipe buscou atualizar a nossa identidade visual. A gente buscou essa estratégia de manter um contato com o nosso público através, principalmente do Instagram, que a princípio, porque nosso site está para ser lançado agora em dezembro, mas a gente atualizou a nossa identidade visual e a nossa postura de comunicação junto nas nossas redes sociais. Bem, e aí essa foi a primeira estratégia que a gente adotou lá naquele momento que a gente fechou, o primeiro momento em março de 2020, foi buscar criar conteúdos para o contato com o nosso público pela rede social. Então, nós buscamos entrar em contato com alguns artistas que produziram vídeos, e a gente começou a fotografação do nosso acervo. Então, a gente produziu fotografias em alta qualidade do nosso acervo, e a gente conseguiu comunicar isso através do Instagram. E esse conteúdo,
está disponível e o público pode ver no Instagram do museu. Eu tinha separado alguns links e eu começaria falando por esse, e aí eu gostaria de, se pudesse, o Jay me ajudasse aqui, como já está fazendo, compartilhar a tela do Instagram do museu. Você pode rolar um pouco mais para baixo, Jay, para buscar o início dessa ação que a gente teve, que foi um post bem para baixo, em 2020. A partir daquele momento, a gente começou a ativar muito conteúdos, né? A gente já usava o Instagram para divulgar a programação do museu, mas a gente começou a criar conteúdos para o Instagram para contar um pouco sobre a nossa rotina do trabalho nas nossas reservas técnicas, a arquitetura do prédio. Então, a gente produziu alguns posts sobre o formato do prédio, as rampas, a estrutura do auditório, o mezanino, né, que tem esse formato inovador. É um mezanino que não possui pilares, né, é um mezanino que é suspenso todo por tirantes. A gente buscou também alguns artistas, como vocês estão vendo aí, Jay, só para um pouquinho, volta. Tem o Pedro Gandra aqui no centro da tela, falando sobre a tela que veio integrar o acervo do museu. Então, todos os conteúdos, exceto das exposições externas ao museu, dizem respeito ao acervo do museu. Então, através do Instagram do museu, as pessoas conseguem conhecer um pouco sobre o que nós guardamos aqui, né, e o que nós podemos disponibilizar para pesquisa, para curadorias e para outras ações de arte e educação e de pesquisa em artes visuais. E aí, então, a gente tem um Instagram do museu atualizado e ativo durante esse período, né? Outra coisa que também a gente viu acontecer bastante no museu durante esse período de pandemia foram as projeções. Nosso museu, né, tem essa cúpula branca, ele acaba funcionando como uma tela para projeção. Então, muitas embaixadas e movimentos sociais e o projeto também do Museu Aberto usam o museu como tela para projeções, né? Projeções mapeadas. Isso foi uma coisa que a gente viu crescer bastante nesse período em que o museu esteve fechado e que também as pessoas se viram impedidas, né, de frequentar espaços fechados e tudo. Então, acaba que o museu funciona dessa maneira, voltado para fora, né, quando ele se ilumina à noite. Bem, então nós temos o Instagram do museu e depois nós tivemos também uma vontade de ativar os programas educativos do museu, e esses vale a pena eu explicar um pouquinho como é que eles foram concebidos. Atualmente, o museu tem um programa educativo chamado Territórios Culturais, que é produzido aqui dentro do museu, em cooperação com a Secretaria de Educação. A gente teve isso mais recentemente, a vinda de uma professora chamada Leísa Sasso, que atua aqui dentro do museu, e ela conduz o programa educativo do museu via Territórios Culturais. Mas nós temos também 2 projetos e programas educativos que são produzidos pelo Fundo de Apoio à Cultura. São projetos que foram selecionados através de um edital. Esse edital foi construído em 2019 para execução em 2020. É um edital que foi publicado naquela época com o nome FAC Ocupação,
que era um edital voltado para a ocupação dos equipamentos culturais da Secretaria de Educação, como foi repetido esse ano através do Multicultural 1, Cultura em Todos os Espaços, né? Ele mudou de nome, mas ele continua sendo um edital parecido com o que era o Ocupação 2019. E nesse edital, o que foi feito? O museu conversou junto com a Subsecretaria de Financiamento e Incentivo à Cultura, que é quem administra o FAC, para a gente ter projetos que possam atuar dentro do museu, atuando na educação patrimonial, na divulgação do nosso acervo e também na atuação presencial na programação do nosso museu. Aí aconteceu em 2020 a pandemia e a gente teve que mudar o nosso plano, né, de atividades, porque a gente estava pensando em mediação presencial, né, como existia até 2019, as nossas exposições tinham mediadores, que são pessoas que ficam no espaço expositivo recebendo o público para conversar sobre as obras, para conversar sobre o trabalho que está sendo exposto, e é um trabalho super importante que naquele momento de pandemia, né, a gente teve que reformular. Então, o que aconteceu? Esses dois projetos educativos, um realizado pela TUI Arte Educação, que é o programa Educativa, eles deram esse nome no feminino, tivemos que reorganizar a maneira como a gente iria atuar. Então, ao invés de ações presenciais, a TUIA, através do programa educativo, pensou uma curadoria voltada para a educação ambiental, fazendo uma abordagem com o tema das plantas no acervo do Museu Nacional da República. As plantas no sentido vegetal mesmo, as plantas enquanto elemento da natureza. Então, elas fizeram uma curadoria do nosso acervo, encontrando as obras de arte que falam sobre natureza e falam sobre planta em diversos sentidos, tanto através do material com que a obra é feita, por exemplo, a obra é feita de madeira, isso remete a uma árvore, né? Ou então a obra, de fato, tem como tema a natureza, ou a paisagem, ou uma planta, ou um rio, ou o céu, enfim, elementos da natureza. E eles fizeram um trabalho muito interessante com a Escola da Natureza, que é uma escola da Secretaria de Educação, uma escola localizada em Braslândia, que tem uma forte vocação com a educação ambiental. Então, eles fizeram esse trabalho no Museu Nacional, junto com essa escola, eles adotaram uma escola, vamos dizer assim, para fazer esse trabalho. E também fizeram, e aí o Jay pode voltar lá no Instagram da Educativa, que é o segundo link que eu passei, era a tela que você estava mostrando, Jay. Bem, no Instagram da Educativa, que é instagram.com/Educativa Museu Nacional, vocês conseguem ver como eles atuaram. Eles fizeram alguns webinários, e o primeiro webinário que eles produziram foi com uma liderança indígena chamada Ailton Krenak, que é um homem indígena da etnia Krenak, que é autor de alguns livros muito interessantes, e ele tem uma atuação de líder e de filósofo também, eu diria, pensando em estratégias para a gente adiar o fim do mundo. Ele tem esse livro, né, Jeitos de Adiar o Fim do Mundo, ou Maneiras de Adiar o Fim do Mundo. E essa colocação que ele coloca, que ele
convida a gente a pensar na forma como a gente se relaciona com o mundo, né? E de que forma essa pandemia que a gente está vivendo também não é sintoma de uma doença, né? De um jeito muito errado que o ser humano tem feito de agir no mundo e entre nós, né? Entre os humanos. Então, ele pensa muito a relação do ser humano com a natureza e a relação do ser humano com os outros seres humanos, né? Talvez a pandemia tenha trazido à tona questões muito problemáticas relacionadas à forma como o ser humano se relaciona com a natureza, né? E o Museu de Arte, nesse momento, também se colocando como agente de transformação, né? A gente, como museu, pode favorecer o pensamento e a busca de estratégias de melhorar a nossa forma de atuar no mundo. Enfim, a Educativa fez esse trabalho, eles ainda estão fazendo, eles devem estar encerrando esse ano já a execução do projeto. E nós tivemos também um segundo projeto, que daí já está no terceiro link, que é o programa educativo feito pelo Instituto Bem Cultural, que foi o segundo proponente que foi contemplado no edital FAC, Ocupação 2019. E se o Jay puder colocar, então, em tela o terceiro link, que é museueducativo.com.br, a gente consegue ver o site que eles construíram. O Museu Educativo fez um website onde eles puderam compartilhar conteúdos relacionados à programação do museu. Então, durante o ano de 2020, o museu, apesar de a gente ter ficado um tempo fechado, a gente produziu algumas exposições, né? Eles estão, inclusive, com conteúdos produzidos pela exposição que está em cartaz agora. A exposição que foi montada no ano passado, chamada Brasília em Acervo, eles conseguiram construir podcasts, um jogo, eles construíram alguns conteúdos que foram disponibilizados para os professores da rede pública de ensino. E aí é interessante lembrar que existe uma diferença conceitual entre o programa educativo da TUIA, né, que é o educativo, e o programa educativo do IBC. O programa educativo do IBC abordou toda a programação do museu, das exposições, e ofereceu conteúdos que foram ofertados para os professores da rede pública, para eles terem ferramentas para suas aulas virtuais. E os alunos também poderem ter contato com o museu durante esse tempo que a gente não pôde receber, né? Porque a gente agora está começando a retomar o atendimento presencial aos estudantes. Já tem um mês e meio que o museu está aberto a agendamento para grupos escolares, mas antes disso a gente ficou quase 2 anos sem receber escolas, então a gente buscou essas estratégias para levar então o museu para dentro da sala de aula virtual, né, porque as escolas públicas e particulares também entraram no ambiente virtual de ensino. Tá? Então, o público que tiver interesse pode entrar no site do museueducativo.com.br e descobrir todos os conteúdos que eles conseguiram criar e que foram conteúdos muito importantes para a gente não parar o nosso atendimento às escolas, né? Que é uma das nossas mais gratificantes missões, assim, o jeito como a gente recebia as escolas era uma das facetas mais interessantes do nosso trabalho, né? É quando a gente vê, de fato, o compartilhamento de conhecimento, a democratização do acesso, é quando a gente atende os estudantes, principalmente da rede pública, né? E aí a gente pensar
o website, a construção de conteúdos digitais, como uma estratégia de não deixar isso morrer, né? Então, a gente tem aí vários podcasts e conteúdos que foram criados. Eles fizeram também uma história em quadrinhos, eles fizeram um jogo, e outros conteúdos interativos também, tá? Bem, esse foi o Museu Educativo, o programa o programa educativo do Instituto Bem Cultural. E, por último, a gente teve um lançamento muito recente, que foi feito na semana passada, mas que durou também um tempo para ser feito. Desde o ano passado, a gente estava produzindo esse conteúdo junto com o Google Arts and Culture. Então, agora a gente tem um site, uma página do Museu Nacional dentro do projeto Arts and Culture do Google. E aí, se o Jay puder, essa tela, isso já está disponível para todos, né? Basta colocar no Google mesmo, na busca, Museu Nacional da República, Arts and Culture, e aí vocês vão conseguir ver uma parcela, uma boa parcela do acervo do museu foi digitalizado em altíssima qualidade pela Google Camera. Eles têm uma tecnologia de fotografia em altíssima qualidade que a gente consegue ver detalhes de cada obra. A gente fez uma seleção de cerca de 100 obras dentro dessas 1.400, né? A gente teve que fazer corte, porque eles estavam fazendo essa fotografação com vários museus e espaços culturais aqui de Brasília, e eles, uma parcela do nosso acervo, nessa plataforma deles. A gente destacou 5 obras que a gente fez as chamadas Painting Tours, que é essa tela em óleo do Emiliano de Cavalcanti, que é um nome forte do modernismo brasileiro. A gente tem uma aquarela da Anita Malfatti. Eu sugiro que você fique nessa tela mesmo, Jay. Essa primeira do de Cavalcanti, aí depois a gente tem... Assim a gente consegue ver os detalhes, né? E um pequeno texto que a gente produziu que explica um pouco sobre a poética do artista e também um pouco sobre a biografia do artista. Você pode voltar naquela outra tela, Jay, só para eu recuperar aqui os outros destaques que a gente fez. A gente fez também essa tela segunda, você pode entrar. Essa é uma tela do Burle Marx. Pode voltar. Essa é uma tela que eles produziram. Volta. Foram 4 painting tours, na verdade. A do Di Cavalcanti, Lúcia Laguna, que estão aí, que daí cada um pode entrar. Essa da Lúcia Laguna, que é uma artista radicada no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho com paisagem urbana. Ela é uma artista contemporânea, de pintura contemporânea. Pode voltar, Jay. Eu acho melhor a gente não entrar em cada uma delas. Eu só quero mostrar assim rapidinho, porque são muitas. O Búfalo e o Silks, pode parar ali na tela. Búfalo e o Silks, da artista brasiliense, que hoje é radicada em São Paulo, chamada Alice Lara, e Anita Malfatti, uma aquarela de 1955, já na fase final da sua produção artística. E embaixo, se você rolar um pouquinho, essas aí são os destaques, mas embaixo vocês conseguem ver são 108 itens, então, que foram fotografados. A gente fez essa curadoria
com os destaques do acervo. A gente não pôde, lembrando que a gente não pôde fotografar instalações e nem objetos e nem vídeos, então a gente teve que fazer uma curadoria com obras bidimensionais, né? E aí a gente selecionou essas 108 que estão disponíveis, pode baixar, e no final da página vocês conseguem ver, e essa é a parte que eu achei mais interessante, que é a possibilidade de a gente fazer uma visita virtual ao museu. A gente consegue ver o acervo do museu, né, essas 108 obras, e a gente consegue visitar uma exposição que foi montada no ano passado em homenagem aos 60 anos de Brasília. A gente tinha feito essa curadoria, né? Eu, como curadora do museu, selecionei algumas obras do acervo do Museu Nacional da República e do Museu de Arte de Brasília, que naquela época ainda não tinha sido reinaugurado, e o visitante agora poderá ver essa exposição através dessa visita em formato 3D, né? Imersiva. Se você clicar ali no número 3, do lado direito da tela, Jay, a gente consegue ir para o mezanino do museu, onde estava a exposição O Sertão, tá? Que é uma exposição externa ao museu, mas que estava montada lá, a gente pediu autorização para fazer essa visita, eles acharam ótimo, então o visitante que nunca veio ao museu poderá ver por dentro o museu, o prédio, né? Porque a gente gosta de lembrar que a gente trabalha no museu, que ele próprio também é uma obra de arte, né? Então a gente trabalha, nosso escritório aqui de quem trabalha no museu é uma escultura, né? A gente trabalha dentro de uma escultura. E é isso, gente. A página do museu dentro do Google Arts and Project está disponível. As pessoas podem entrar, dá para entrar dentro do auditório, dá para entrar em vários espaços do museu. Se clicar em número 1zinho, se eu não me engano, acho que vai para a Galeria Térreo. Não, vai para dentro do auditório, que daí você pode ver o auditório e também sair do auditório e ver a Galeria Térreo, que é a galeria que fica dentro do hall de entrada dos auditórios. E até dezembro desse ano, a gente está com uma meta de lançar o nosso site. Por enquanto, a gente tem só a rede social, né, o Facebook, o Instagram do museu, mas a gente está fazendo uma força-tarefa para deixar o site do museu, que vai se chamar seumuseu.com, ou museu.cultura.df.gov.br, que é um nome oficial, né, por conta da página do governo, que leva todos esses pontos, mas a gente vai colocar esse site no ar em dezembro, por ocasião do aniversário do museu. Esse museu está completando 15 anos, no dia 15 de dezembro. Ele foi inaugurado em dezembro de 2006. A primeira exposição dele foi uma exposição sobre Oscar Niemeyer, então a gente vai querer trazer de volta essa lembrança. E a gente vai colocar disponível para o público. A nossa meta é colocar todo o acervo do museu disponível para o público. A gente tem atualmente 1.400 obras, né, como eu já tinha dito antes, mas a nossa ideia, a princípio, é tentar disponibilizar cerca de 500 obras que a gente já conseguiu fotografar, lembrando que a fotografação do acervo é uma coisa um pouco complicada, porque como é um museu de arte contemporânea, a gente tem algumas obras que são instalações, então a gente precisa montar a obra para poder fotografar, são coisas que demandam, às vezes, um trabalhinho, e a gente, então, pretende colocar esse site com o acervo total do museu, né, porque para o Google a gente fez uma curadoria, foi uma parte restrita, e aos poucos a gente vai retomando o nosso trabalho presencial, né, como eu já disse, há 1 mês e meio a gente teve a autorização da Secretaria de Educação e da própria Secretaria de Cultura para voltar ao atendimento presencial para grupos escolares,
desde que agendados, né? Então, se você que está aí assistindo é estudante ou então é professor e quer visitar o museu, saiba que a gente já consegue receber vocês. Vocês precisam agendar museu@cultura, no e-mail museu@cultura.df.gov.br. E aos poucos, então, a gente vai retomando. A gente já tem uma programação bem cheia de exposições para o ano que vem, as coisas estão retomando finalmente, né, com alguma segurança, agora que a gente já está vacinado, existe aí a possibilidade de a gente receber uma terceira dose, eu espero que sim, e que a gente possa, então, voltar a receber o público com segurança aqui. Por enquanto, a gente segue funcionando ao público ainda em um horário restrito, a gente está abrindo ao público nas sextas, sábados e domingos, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. A gente está tendo um fluxo de pessoas muito conscientes, muito cuidadosas. O museu é um espaço seguro, é um espaço grande, né? Então não tem muita aglomeração. E é isso, eu espero ter contribuído, e se tiver alguma pergunta, alguma coisa... Sara, obrigada pela palestra. Eu já vi que o museu tem, já vi não, já sabia, né? Mas o museu tem um acervo maravilhoso para a próxima edição do Brasília Museu Aberto. Com então, certeza. Esse compromisso da gente tentar levar esse acervo digitalizado para outros lugares, né? Outras cidades, outros países, né? Que a ideia é essa, é transformar o Brasília Museu Aberto num grande projeto democrático e de acessibilidade. A gente tem uma pergunta aqui do Alan Silva. Ele perguntou aqui, museu educativo e museu de educação são a mesma entidade ou são dois museus diferentes? Não são duas coisas diferentes. Museu educativo é o programa educativo do Museu Nacional da República. O Museu da Educação do Distrito Federal, se é isso que ele está mencionando, é uma outra instituição que está ainda em formação, eu acho. Tá? Eu acho que existe institucionalmente, mas ainda não tem prédio. Eu acho que é uma pesquisa, inclusive, da professora Eva Weissrus, lá da Universidade de Brasília, mas não tem relação nenhuma com o Museu Nacional, não. Gente, se alguém tiver perguntas, é só colocar no chat que a gente vai passando aqui para a Sara. Sara, é maravilhoso esse trabalho do museu, desses 2 anos, quase 2 anos, né, de pandemia, que vocês conseguiram ressignificar bastante coisas, né, bastante informação para o público, não deixar, né, esse acervo tão importante, né, fora da visualização das pessoas. Esse trabalho do Google também é muito importante, maravilhoso. Eu acompanhei também o trabalho do Museu do Cerrado com a professora Rosângela, ficou muito bonito também o trabalho que eles fizeram lá. Uhum. E queria te agradecer pela sua disponibilidade de fazer essa palestra para a gente. É super importante para o Brasília Museu Aberto contar com as instituições da cidade, né? O projeto acontece em 4 casas da Secretaria de Cultura. A gente abriu no dia 26, aí com uma projeção muito bonita, maravilhosa, no Museu da República. E dia 18 a gente vai para a Casa do Cantador, em Ceilândia. Dia 23 de novembro, no Museu Histórico e Artístico de Planaltina. E dia 25, no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves. A gente encerra o projeto das projeções virtuais nesses espaços. Então, obrigada e até o próximo ano. Espero contar com a sua participação, com a do museu, nas próximas edições. Vamos ver se tem mais pergunta? Vamos ver. Jay, a gente tem mais pergunta aí do público? Bem, eu queria agradecer também, Daniele, e reiterar esse convite. O acervo do museu está aberto a diversas pesquisas e curadorias. O acervo do museu é um acervo público, né? A gente gosta de usar a hashtag Seu Museu, porque, de fato, o Museu Nacional da República é um museu público, tombado pelo IPHAN, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade. É um prédio icônico e tem toda essa
esse acervo que é público também. Então, a gente gosta de incentivar esse sentimento de pertencimento nas pessoas e fazer o convite à pesquisa. Obrigada, Sara. Eu também queria agradecer só um minutinho que eu gravei aqui. Falar um pouco das palestras, né? Que as palestras serão realizadas virtualmente, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal Brasília Museu Aberto. E ela contará com a participação de personalidades convidadas. Então, o nosso próximo palestrante é o Wagner Barja, que já foi diretor do museu por bastante tempo, mas agora ele vai falar sobre arte, arte na rua, que é um trabalho de doutorado que ele está finalizando agora, depois de muitos anos nesses estudos. Então, obrigada, Sara, e bem-vindo, Barja. A palestra do Barja é dia 6 de dezembro, às 19 horas. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? O projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. É uma realização da Artitude Cultural e tem apoio do Wi-Fi Livre, da ID, da Lume, do Correio Brasiliense, da GPS Lifetime, o apoio institucional do Museu Nacional da República, do Centro Cultural Três Poderes, da Casa do Cantador, do Museu Histórico e Artístico de Planaltina e do MAB, Museu de Arte de Brasília. E o patrocínio do SEIBIN, do SESI e da BEX. Sem esses apoios, o projeto não sai do papel, ficam só nas ideias. Então, obrigada aos nossos patrocinadores e apoiadores, e mais uma vez, muito obrigada, Sara.